Boa noite, Sala Chico. Feliz Ano Novo! É a nossa primeira reunião pública do ano de 2021. É com imensa satisfação que recebemos a todos aqui no nosso espaço virtual. Queremos desejar a todos os membros da Sala Chico, seus familiares, um 2021 repleto de saúde, de paz, de união, de amor, que a felicidade tome conta de nossos seres nesse ano que se inicia tão cheio de esperança, que nossas esperanças se concretizem de acordo com o nosso merecimento. Estamos iniciando uma nova jornada que é representada por essa virada de ano. Sabemos que ainda existem muitos desafios a serem travados, mas que nós tenhamos força para que nós tenhamos força para vencê-los. Sigamos juntos e unidos nessa empreitada que é a nossa existência terrena, diante de tantos desafios. Mediante a continuidade da pandemia, as nossas atividades ainda se mantêm de forma virtual, tanto os nossos estudos doutrinários quanto as nossas reuniões públicas. As nossas reuniões públicas ocorrem todas as segundas-feiras, às 20 horas, no nosso canal no YouTube, no nosso grupo no WhatsApp e na nossa página no Facebook. Os estudos doutrinários estão acontecendo às quartas-feiras, às 19h30. No momento, estamos finalizando o estudo da obra de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. E, na sequência, iniciaremos o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos doutrinários. Uma outra coisa que nós vamos comentar agora nesse espaço é sobre nossa campanha de arrecadação para as melhorias necessárias para a nossa sede própria. Nós estamos divulgando no nosso canal, na nossa página, no nosso grupo do WhatsApp, nas nossas redes sociais, a campanha de arrecadação que nós estamos fazendo através da aquisição de cotas para nós fazermos as melhorias necessárias no muro da instituição e no telhado, que apresenta goteiras e precisa ser renovado, ainda mais na iminência dessa temporada de chuva, que é anunciada sempre com o verão. Então nós estamos, já conseguimos levantar uma certa quantidade de dinheiro, então nós estamos indo para a segunda metade dessa arrecadação para finalizarmos. Para fazer a doação pode ser feito em espécie, através do depósito bancário ou através da doação de material de construção. Tudo isso pode ser feito para facilitar, através do contato com a nossa tarefeira Débora Dias. Ela passará todas as informações a respeito para a contribuição de quem puder, tiver condições de nos ajudar em mais essa empreitada. Vamos fazer nesta noite a página de abertura, a prece inicial, e o tema da exposição de hoje é um tema livre. E pensando no que a gente poderia falar para começar um 2021 em meio a tanta turbulência, me veio a sugestão, a inspiração de tentar entender o porquê que nós estamos vivendo em sociedade. A gente vem numa sequência de estudos sobre a importância da vida, da compreensão dos flagelos, da compreensão da vida em sociedade, da compreensão das leis, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, das leis de amor e caridade ensinadas por Cristo. Então a gente, no decorrer do tempo, de todo esse período que nós estamos distantes virtualmente, nós vimos trabalhando constantemente na construção desse tema. E para iniciar nosso ciclo de exposições de 2021, sempre me veio na cabeça como, sabendo que a lei de sociedade é uma lei natural, assim como a lei de justiça, amor e caridade, como essas duas leis se complementam. Todo esse conteúdo vai ser baseado no Livro dos Espíritos, no capítulo 7 e no capítulo 11.
referente a cada um desses dois temas que eu acabei de falar. Mas antes de nós nos aprofundarmos no tema, prosseguiremos com a página de abertura. Hoje eu escolhi a página Alegria de Meimei, para nós iniciarmos mesmo com muito otimismo, muita consciência e muita alegria esse 2021. Na sequência será realizada a prece inicial e daí a exposição. Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo como música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos, a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Meimei. Agora vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga. Vamos nos concentrar e pedir a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso guia e modelo, que nos ampare, nos oriente, nos console, nos dê forças para enfrentar todos os desafios referentes a esse ano que se inicia. Que o otimismo, que a alegria, que os bons pensamentos nos acompanhem e permitam fazer esse ano de 2021 um ano diferente. Um ano em que a solidariedade, o amor, a consciência se façam presentes a cada instante. Pedimos por cada um daqueles que sofrem e padecem das doenças do corpo e da alma, que cada um seja amparado de acordo com a sua necessidade. Derrame as bênçãos necessárias sobre as águas que colocamos para fluidificar, que no decorrer desta noite recebam as benesses necessárias para a nossa melhoria física, para o nosso alento espiritual. Graças a Deus. Bem, aqui estamos para iniciar essa noite de exposição relacionado ao tema da sociedade e a lei de justiça, amor e caridade. Como que essas duas leis estão relacionadas? E por que dois capítulos, teoricamente, estão tão distantes, o capítulo 7 e o capítulo 11, vão ser tratados nesta noite. E a gente vai ter um desafio grande, falar sobre a lei de sociedade, falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. São dois temas bem abrangentes, que têm tantas implicações do ponto de vista da religião, quanto implicações do ponto de vista da sociedade, da sociologia, dos estudos das ciências que estudam a humanidade, que estudam o homem em sociedade, referentes principalmente à questão da justiça e à questão da própria sociedade. Existe uma ciência que estuda especificamente e analisa as questões do convívio social, que é a sociologia. Mas nós vamos nos ater, né, a essa relação e como que é essa relação que podemos reconhecer de interdependência entre a lei de sociedade e a lei de justiça, amor e caridade. Então a gente vai definir rapidamente o que seria a sociedade, tanto do ponto de vista espírita, da doutrina espírita, e a justiça dentro do ponto de vista espírita, para trabalharmos os conceitos de caridade, de amor, de justiça e percebermos o quanto que são irremediavelmente inseparáveis esses conceitos, como um é interdependente do outro. E vamos dar início fazendo uma definição rápida e abrangente do que é sociedade. Sociedade é um agrupamento, de acordo com o que está no dicionário, de seres que convivem em estado gregário, em colaboração mútua. Para a sociologia, é um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo o padrão comum de coletividade.
Então, todas as pessoas que vivem no mesmo tempo, dentro de um mesmo espaço, que seguem um determinado padrão, é uma sociedade, porque elas estão vivendo em coletividade. De acordo com a doutrina espírita, a necessidade da vida em sociedade, ela está sendo definida lá na questão do Livro dos Espíritos 767. E diz o seguinte: sem dúvida é necessária a vida em sociedade, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, dentro do próprio Livro dos Espíritos, é apontada a necessidade dessa vida mútua, em conjunto, para esse auxílio, né? Que se auxilie mutuamente, o quanto que é necessária essa ação conjunta de auxílio para o nosso progresso. Então, todas essas questões, esse auxílio mútuo, ela já se faz presente, essa noção de coletividade, da necessidade de coletividade, é apontada no Livro dos Espíritos como fundamental e integrante de uma lei natural. Em relação ao conceito de justiça, a gente tem aqui no dicionário Aurélio a seguinte definição: particularidade daquilo que se encontra em correspondência de acordo com o que é justo. É a maneira de entender, de julgar aquilo que é correto. O ato de reconhecer o mérito de algo ou de alguém. A polícia vai fazer juízo de acordo com o caso. Então, assim, de acordo com o caso vai ter justiça daquilo que estará sendo julgado. De acordo com a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, também na questão 875, a justiça, o conceito é mais sucinto, mas não menos denso e importante. No Livro dos Espíritos, a justiça é definida como respeito aos direitos de cada um. Então, justiça é uma questão de respeito aos direitos de cada um. E o que vai determinar esses direitos de cada um? Quem determina esses direitos? Existem duas formas: a lei humana e a lei natural. A lei humana, ela vai fazer as leis apropriadas aos costumes que vão sendo reformuladas de acordo com o progresso do indivíduo. A gente vê, por exemplo, o caso da pena de morte ou do crime de honra, né, que foram dos duelos, que foram leis que foram sendo ultrapassadas à medida que a sociedade vem se desenvolvendo. Então a gente percebe o quanto que certas leis, elas, à medida que a sociedade se desenvolve moralmente, ela se desenvolve e se complexifica, né? Essas leis vão sendo abolidas. Em relação à lei natural, o homem traz dentro de si as noções de justiça. Como a gente viu anteriormente, essa construção de vir dentro de si é uma construção que vem no decorrer das existências e a partir desta própria existência. Esse acúmulo de experiências vai permitindo um senso de moralidade que é o que vai dar base para esse sentimento, para essa noção de justiça. E para a gente compreender se a justiça é uma lei natural, como vai se explicar que os homens entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que ao outro parece injusto? Aí lá na pergunta 874 do Livro dos Espíritos, é respondido o seguinte: é que em geral se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sobre um falso ponto de vista. Então, as paixões, é impossível a gente não fazer comparações com a atualidade, com o que nós estamos vivendo, como que as paixões, elas deturpam o sentimento de justiça. Então, nossa maneira de encarar a justiça, ela acaba sendo associada às paixões do momento. E se ela é associada à paixão, ela perde o critério da razoabilidade e perde o sentido de justiça, porque ela não está sendo feita de acordo com aquilo que a gente entende como a lei natural e que a gente entende como a definição da doutrina espírita, que é o respeito aos direitos de cada um. Porque se eu sou dominado pelas minhas paixões, eu não estou sendo justa, não estou pensando nos direitos de cada um, estou pensando naquilo que vai saciar a minha paixão naquele momento. E como a minha paixão, a gente pode estar falando do desejo de vingança, da raiva, então esses sentimentos mais
intensos que nos distanciam dessa moralidade ensinada por Jesus. E nesse sentido, a gente tem que compreender a diferença do sentido de igualdade e de justiça. Eu vou colocar uma imagem aqui do lado em que fala especificamente sobre, que ilustra essas diferenças de nem sempre aquilo que é igual é justo. Para haver justiça é necessário respeitar os direitos de cada um e fazer compreender que, apesar da aparente noção de igualdade, nem sempre é a justiça. A justiça é permitir respeitar esses direitos de cada um. Essa imagem aqui do lado, ela ilustra bem essa diferença entre igualdade e justiça e como é a justiça que nós devemos buscar. Para a lei humana, a gente deve pensar lá na questão 876, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural. E os espíritos nos respondem, é aquilo que Cristo nos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Então, a maneira de nós agirmos terá sempre como base a maneira que nós gostaríamos que o outro agisse conosco. E não é nós nos colocarmos simplesmente como parâmetro de todas as coisas, é compreender que se eu não quero receber o mal, eu não devo fazer, eu não devo cometer. Se eu não quero ser julgado num primeiro momento, de uma forma equivocada, sem maiores conhecimentos daquilo que aconteceu, eu devo evitar também esse tipo de julgamento. E é isso que a gente quer dizer como evitar você ter o outro como parâmetro, você fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo, você não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Então, assim, ter esta noção para que nós possamos entender e praticar corretamente a justiça. Na pergunta 877, vem se questionando a necessidade de viver em sociedade acarreta para os homens obrigações particulares. Então a gente já vem trabalhando nesse sentido a questão quais as obrigações que tem um homem, apesar de ser livre, de possuir o livre-arbítrio, de viver em sociedade. Que tipos de obrigações existem? E os espíritos respondem, a primeira de todas é de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esse direito será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. E essa resposta da questão 877, ela vem ilustrar bastante uma necessidade que nós estamos passando nesse momento. Quando a gente fala que a vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos, é impossível nós não pensarmos nas medidas de segurança em relação ao coronavírus, que aquelas nossas atitudes individuais para controle da doença, elas beneficiam a coletividade. Então, a nossa vida social ela nos vai dar direitos, bem como ela vai nos impor esse dever. A imposição do dever é no sentido de compreender que o bem-estar do outro também o meu bem-estar depende do posicionamento do outro, depende do cuidado do outro. Então, o meu cuidado vai permitir que o outro também seja cuidado, que a família do outro esteja cuidada. Então, essa vida em sociedade requer e impõe esses deveres recíprocos. Isso não sou eu que estou dizendo, está lá no Livro dos Espíritos, está sendo colocado de uma maneira muito clara, de nós compreendermos que a nossa liberdade individual, ela está orientada, ela não é limitada, ela é orientada pelos nossos deveres em relação ao nosso próximo. Daí vem a associação da lei da justiça, amor e caridade. O quanto que os nossos deveres individuais, enquanto a nossa individualidade, ela está orientada pela lei de justiça, de amor e caridade. É impossível sermos livres verdadeiramente. Livres de acordo com aquilo que nos orienta, com aquilo que nos foi conduzido, nos foi esclarecido, é se nós não praticarmos a lei de justiça, amor e caridade. E hoje, pensando
na conjuntura que nós estamos vivendo, é compreender como eu posso utilizar a justiça, como posso trabalhar pela coletividade nesse momento. O que urge nesse momento fazer pela coletividade? Será que nós não estamos sendo guiados pelas nossas paixões, a partir das nossas escolhas? É uma reflexão que eu acho que nós devemos fazer a respeito desse momento. Nesse sentido, a gente para pensar o como que a lei da sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, elas se complementam, porque todas elas integram o princípio universal, a lei da natureza que rege, integra e interage todas as coisas. Então são leis que estão sendo integradas e interagem entre si de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Quando a gente pensa no caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza, lá na questão 879 do Livro dos Espíritos, se coloca que o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, né? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Seria o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Para você ver aquilo que a gente estava falando anteriormente. Sem o amor ao próximo e sem a caridade não existe verdadeira justiça. Então, como nós estamos hoje praticando o amor ao próximo, como nós estamos hoje praticando a caridade? Vamos refletir sobre isso para que nós possamos alcançar a verdadeira justiça. E qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? Aí vem aquela frase famosa, né, no mundo espírita: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, que está lá na questão 866. Nesse sentido, a gente vai entender a caridade e o amor ao próximo como complemento dessa lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem possível e que desejaríamos que fossem feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai uns aos outros como irmãos. A caridade, nesse sentido, de acordo com Jesus, não se restringe às esmolas, às doações. Ela vai abranger todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de todos os tipos de pessoas, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que são mais próximas do nosso trabalho, da nossa casa, que a gente pega o ônibus, que a gente encontra na rua. A caridade nos impõe ser indulgentes, porque nós temos a necessidade da indulgência, porque vai nos proibir de humilhar o infortúnio do outro, ao contrário do que aquilo que se comumente pratica. A gente tem que praticar essa indulgência para que nós não ofendamos o outro, para que nós possamos permitir ao outro manter a sua dignidade. Jesus nos ensinou também para amar os nossos inimigos, a gente não vai entender que a gente amar os nossos inimigos como a gente amar intensamente aquele inimigo a ponto de fazer com que a pessoa faça parte do nosso círculo social, que esteja sentado à nossa mesa. Esse amor intenso, ele está de uma outra maneira, está relacionado a perdoar as ofensas daquele inimigo, a não sentir o rancor, a apagar o mal que foi feito com o bem. É assim que nós estaremos praticando esse amor ao próximo e assim que nós estaremos praticando a lei de caridade, de amor e de justiça. Facilitando a nossa vida em sociedade, porque se a gente para pensar nessa questão sobre os nossos inimigos, se eu crio uma inimizade, se eu tenho uma inimizade com alguém, e se eu alimento essa inimizade com essa pessoa que de repente faça parte do nosso círculo social, se eu começo a alimentar de uma forma negativa essa inimizade, essa pessoa que não me quer bem, ou a pessoa que eu não quero bem, a convivência vai se tornar insuportável. A vida coletiva com essa pessoa, o ambiente com que a gente é obrigado a frequentar com essa pessoa vai se tornar insuportável.
Mas a partir do momento que eu começo a praticar a lei de justiça, de amor e de caridade, eu posso não querer ser o melhor amigo daquela pessoa, eu posso entender o quanto aquela pessoa ainda não está preparada, o quanto eu não estou preparado para ter aquela pessoa no convívio mais próximo. Mas eu não vou estar criando um ambiente desfavorável, eu não vou estar me desestabilizando, eu não vou estar criando um ambiente instável, um ambiente desagradável. Meu convívio social estará sendo mais adequado neste momento, a partir do momento que eu crio essa relação e essa prática da lei de justiça, de amor e caridade com aquele semelhante, com aquele próximo, a quem algumas pessoas, a quem a gente pode chamar de inimigo. Então, a verdadeira caridade, ela é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazer. Um serviço prestado com delicadeza, ele tem duplo valor. Se for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração não vai ser tocado. Então, se a gente pratica um ato de caridade com altivez, com orgulho, com soberba, não vai estar tocando o coração. E assim, o bem, a prática do bem, ela é sempre positiva. Mas que tipo de benefício é esse que a gente está colhendo? O que a gente está provocando no outro? A gente tem que refletir sobre isso. E quando a gente pensa nessa questão da caridade, do amor ao próximo, a gente retoma esse tema da vida e sociedade e volta para a questão 768 do Livro dos Espíritos, lá do capítulo 7, em que Kardec pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas umas às outras se complementam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então a gente percebe nessa questão 768 o quanto que ela consolida todas essas informações. É somente através da vida em sociedade que nós poderemos progredir. Viver isolado, não falo desse isolamento social que a gente está vivendo nesse momento da pandemia, é viver distante da sociabilidade, né, do convívio social, no sentido de integrar uma sociedade. Nós estamos fazendo esse isolamento social, que é manter o distanciamento social. Isso não nos separa da sociedade, muito pelo contrário, participar desse distanciamento social é uma atitude coletiva, porque a gente reconhece o quanto que o distanciamento social e as medidas protetivas em relação ao coronavírus nos protegem enquanto sociedade. Então são conceitos diferentes. Esse isolamento, esse isolamento que é colocado no Livro dos Espíritos é em questão dos eremitas, dos ermitões, dos monges que fazem voto de ficar em silêncio. Então são pessoas, são situações em que a pessoa realmente se distancia dessa vida em sociedade. O isolamento social, ele tem um caráter coletivo, né? A gente pensar é uma questão de saúde coletiva. E quando a gente pensa nessa questão do amor ao próximo, na caridade, amor ao próximo, nessa relação da lei de justiça, amor e caridade com a lei de sociedade, a gente pensa na lei, no ensinamento máximo de Jesus Cristo, que que está relacionada a amar uns aos outros, né? Relacionado à lei divina pela qual Deus governa os mundos. A gente sabe que o amor é um sentimento de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. A gente vê o amor sendo manifestado de diversas maneiras, e como a materialização do amor, a caridade posta em ação, né? A caridade é esse amor posto em ação, ele se solidifica, frutifica
através da justiça e, se é permitido, através da vida em sociedade. Essa pequena reflexão da noite de hoje tem esse objetivo de nós nos atentarmos para essa estreita relação da importância da vida da coletividade, o quanto que a individualidade ela é posta à prova no coletivo, e o que nós estamos fazendo hoje pelo coletivo. O que nós estamos fazendo hoje pelo coletivo? Pensar hoje, mais do que talvez qualquer outra época, porque nós estamos vivendo um período muito atípico, a gente sabe que é um período de transição planetária, apesar de não ter uma data específica para o início ou o fim dessa transição planetária, nós estamos vivendo um período em que urge a reflexão sobre o caráter de nossas atitudes. Reconhecermos para nós possamos distanciar das paixões e assim nós termos o nosso sentido de justiça pleno, para que nós possamos realmente praticar o amor ao próximo e refletir o que é praticar o amor ao próximo hoje. Hoje, como um período muito difícil, nós estamos aqui com nossa reunião no ambiente virtual, buscando o conhecimento, buscando o aprimoramento, mas respeitando os protocolos de segurança para que não só eu, a minha família ou a sua família esteja em segurança, mas a família de todas aquelas pessoas que não podem fazer esse distanciamento, elas estejam seguras. Vamos refletir sobre o que a nossa atitude individual, como a nossa atitude individual interfere na coletividade. Vamos refletir sobre esse sentido pleno da justiça, que é o distanciamento das nossas paixões, e vamos estudar, porque é através do estudo nós vamos ter os parâmetros, através do conhecimento que nós vamos ter os parâmetros necessários para que nós possamos nos conduzir, nós possamos agir de maneira adequada, seguindo as leis de justiça, amor e caridade, respeitando as leis de sociedade. Eu agradeço muitíssimo por essa noite, agradeço muitíssimo por essa oportunidade de reflexão, que essa reflexão se faça sempre presente nas nossas consciências, que nós acordemos dia a dia pensando no que a gente pode fazer hoje para melhorar, o que a gente pode fazer hoje para ajudar o nosso semelhante. Então, qual é a minha atitude que pode ajudar o meu semelhante hoje? Que essa reflexão se faça presente sempre em nossas mentes. Vamos encerrar a nossa reunião, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais esta noite, agradecendo as graças recebidas, a saúde de nossa família, de cada um de nós, que as bênçãos se derramem incomensuravelmente sobre cada um de nós. Abençoa as nossas águas com os benefícios necessários para cada um de nós, que nela se encontre o bálsamo, o remédio necessário para a cura de nossas mazelas. Pedimos, Senhor, para proteger aqueles que estão na linha de frente, trabalhando incansavelmente para auxiliar aqueles que padecem sobre as doenças, que estão a cada dia que passa assolando mais pessoas. Que Jesus nos ampare, o médico dos médicos nos ampare, nos console e nos oriente, que Ele interceda junto com a espiritualidade amiga sobre cada um necessitado. Graças a Deus.